Vamos lá, meu nome é Ricardo, sou um pequeno empresário e a minha história basicamente começa em 96, por aí, quando eu já era uma pessoa que gostava muito de informática e eu tive uma oportunidade em 97 para trabalhar numa escola de informática, uma escola de uma prima minha. E lá eu conheci uma pessoa que era um tipo de um coordenador da escola, que era o Marcelo Papávero, um cara que me ensinou bastante coisa ali. Ele deu um pontapé inicial. Eu era um moleque de 18 anos, gostava até dali, mas ainda queria curtir de alguma forma a vida aí, né? Mas ele foi um cara que me mostrou de uma outra forma o que eu podia fazer. E aí eu comecei os meus ensinamentos meio que na marra, né? E aí ele falou: você quer trabalhar com informática, quer trabalhar com parte gráfica? Quero. Então existe um programa chamado CorelDRAW e você vai ajudar a gente no Corel. Eu falei: legal, é uma escola pequena e tal. Eu falei: então me dá as apostilas que eu quero estudar pra gente, né? Aí ele falou: então aí que tá o negócio, você vai ter que fazer a nossa apostila, porque a gente não tem. Então foi um dos meus primeiros desafios. Eu não conhecia nada de CorelDRAW, conhecia um pouco do básico de informática e eu me vi na obrigação de fazer uma documentação, todo um roteiro de ensino para a gente lecionar esse curso na escola. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar num provedor de internet. Uma prima minha me indicou, ela trabalhava já na parte de escritório de uma empresa do grupo do SBT. Eles tinham criado um provedor de acesso à internet. Então, ela me indicou, eu falei que eu queria pegar, precisava trabalhar. Fiz uma entrevista com eles, fiz um teste para ser por um processo seletivo. Tinha um monte de gente lá que manjava muito, gente que conhecia muita parte de rede e tal, e eu não conhecia muito pouco disso daí, né? E aí foi a segunda que eu tive que passar. Eles me colocaram na PA, né, no ponto de atendimento, colocaram no headset e falou: você vai ensinar um cara a entrar na internet. E nesse dia foi um problema pra mim, porque eu mesmo nunca tinha entrado na internet. Então, como é que eu ia explicar pra alguém, né? Então tinha um roteiro do nosso lado ali, mas era uma coisa que qualquer coisinha que fugisse daquele roteiro eu ia ter um problema. Então na marra eu fui aprendendo, trabalhei no headset muito tempo assim, uns 1 ano e meio por aí. Pra mim já era muito tempo, mas enfim. E ali eu aprendi muito. Aprendi a lidar com o usuário na linha, aprendi o atendimento em si, né? A você colocar um sorriso na sua voz. Então a pessoa que está lá do outro lado, ela tem que entender que a pessoa que está ali do outro lado está querendo te ensinar, está sendo agradável, não está ali, como acontece com a gente às vezes, de você ligar no call center e você vê que a pessoa está ali por mera obrigação. Então eu sempre tive essa preocupação de não ser essa pessoa, sabe? Tinha que ser legal. Daquela empresa eu tive uma outra oportunidade que foi de trabalhar, o pessoal falava muito de consultor de informática, né? E eu falei: o que é isso, né? E o consultor nada mais era do que o cara da informática que a gente fala, e que o cara tinha uma PJ, o cara tinha uma empresa. Então eu abri o meu primeiro CNPJ, isso em meados do ano 2000, mais ou menos. Então abri o meu primeiro CNPJ, eu era um prestador de serviços em informática, emitia a nota fiscal para a empresa e caí no mundo do suporte técnico on-site, que a gente chamava na época, que era a gente ir na mesa do cliente, do usuário. Nessa época essa empresa foi uma empresa que assim, eu tive mais oportunidade de conhecer muitas empresas, então eu acho que eu tive um conhecimento muito grande ali. Então eu fiquei em empresas grandes fazendo não necessariamente aquilo que eu sabia. Uma das coisas que eu fiz foi a parte de documentação de empresa, que era gerar todos os processos e procedimentos, que era um negócio que eu também nunca tinha feito. Viajei em muitos lugares aqui no Brasil fazendo esse tipo de trabalho. Nessa época eu já fazia faculdade, eu estava fazendo faculdade de processamento de dados, tinha um pouco de contato com isso e acabei abandonando a faculdade, porque eu trabalhava muito. Então eu saía de casa 5h30, 6 horas,
Chegava em casa às 9 da noite, às vezes eu ia para a faculdade, às vezes eu ia para o bar, né? Então não ia na faculdade, estava cansado, eu acabava, né? Me arrependo disso, acho que eu deveria ter continuado minha faculdade, deveria ter concluído. Talvez hoje as coisas seriam diferentes. Não sei se melhores ou piores, mas talvez teriam sido diferentes. Aí quando eu estava nessa empresa, o meu pai sempre foi uma pessoa que sempre foi empresário. Ele foi funcionário, mas muito nos primórdios. Ia ter um aniversário, uma balada. E aí eu fui pedir um dinheiro emprestado pro meu pai. Emprestado não, né? Na época acho que não era emprestado, né? Eu ia pedir um dinheiro para eu ir, né? E eu lembro que eu falei, na época, era na época que começou o Plano Real, então tipo, pouco dinheiro era muito dinheiro. Talvez para dinheiro de hoje é coisa absurda, mas eu lembro que eu falei pra ele que o pessoal, que a entrada custava acho que R$5, era R$5 pra entrar, e mais alguma coisa pra consumir e tal. E ele falou assim, mas quanto que as pessoas estão levando? Porque nem ele conhecia isso, né, imagino eu. Aí eu falei, eu acho que as pessoas estão levando 20, né? Aí ele falou, vou fazer o seguinte, é 5 pra entrar? Eu falei, então eu vou te dar os seus 5. Se você quiser beber alguma coisa ou comer alguma coisa, você corre atrás antes do aniversário e pra você se vira. E para você se educar, para você, sua infraestrutura, eu vou sempre te ajudar. Agora, para você se divertir, você vai ter que correr atrás. Então, eu tinha que correr atrás. Se eu quisesse fazer alguma coisa, mexer no carro, fazer alguma coisa, tinha que ser com verba própria. Ele nunca facilitou isso. Aí retornando à questão da empresa, a gente foi quando eu fui lá para a fábrica de biscoitos. E assim, eu cheguei lá e ele falou, não pensa que você vai para o escritório. Por mais que você sempre viveu nesse ambiente, você está entrando como sócio e você vai ter que ter propriedade no que você vai falar para os seus clientes. Então, você vai começar na massa, depois você vai engar o biscoito, que era fazer o formato dele na assadeira, operar aquela máquina. Você vai aprender o biscoito no forno. Então eu fiquei praticamente os primeiros 4 meses totalmente focado na produção da empresa. Aprendi muito lá. Hoje eu entendo o recado dele, eu acho que é muito importante. Para qualquer pessoa que vai começar um negócio, eu acho que ela tem que saber, desde como varre o chão, até ele uma hora sentar ali naquela cadeira, e aí o cara que começou ali, ele vai saber que o dia que ele sentar ali na cadeira, ele não vai ser aquele cara que vai só mandar, ele vai ser um cara que ele tem que saber o que acontece na empresa, ele vai ter que entrar, ele vai saber se a pessoa que faz a limpeza fez direito, se a pessoa que fez o biscoito ali fez direito, então a pessoa tem que estar antenada desde o início das operações. Essa empresa eu fiquei lá por 10 anos. Então aí a gente ficou sabendo, eu tive uma conversa com meu pai, um outro sócio estava pressionando por conta de que a empresa não estava dando muito lucro e tal, e ele era um cara que não agregou muito pra gente na época. E a gente teve uma reunião entre a gente e o meu pai me ensinou uma outra coisa nesse dia, assim, ele é um cara que ele até hoje ele tem muita visão. Assim, eu queria saber aprender essa visão dele. Isso é uma coisa que não sei se é muito treino ou se ele sempre teve isso, se é nato, mas ele olhou e falou, olha, eu não estou vendo a empresa decolar, eu estou mais vendo ela mais para frente ter dificuldade. Isso foi em 2013, isso foi em julho de 2013. E desde então a gente foi fazendo um plano de fechamento da empresa. E isso também foi um puto ensinamento, né? Então a gente aprendeu a programar o encerramento de uma empresa de 50 anos, né? Então isso foi uma coisa que eu acredito que para mim já foi doloroso, imagina para o meu pai que ajudou a construir tudo aquilo, ele vê que ele teve que programar o encerramento daquilo. Mas a gente fez aquilo, eu ajudei ele, a gente ir até o fim daquilo lá. A gente encerrou uma empresa da maneira mais correta possível, indenizando todos os funcionários, sem dever nada para ninguém.
Hoje a empresa tem todos os laudos de encerramento, todas as fichas lá de encerramento, eu não lembro agora como é que é o nome, né? Daquelas certidões de encerramento, né? Uma pastinha que encerrou aquilo tudo certinho. Assim, foi uma história muito limpa que eu tive o prazer de participar. Aquilo foi muito bacana. Bom, aí saiu eu e agora, né? Meu pai saiu da jogada, ele ia me dar um apoio, mas eu acho que ele sabia que ele já tinha me ensinado o que ele pôde. E eu tinha que ver o meu passado, né? Pô, o que eu aprendi até agora? Então eu fui atrás de alguma coisa que eu escutei, eu fiquei escutando muita gente, eu fiz o Empretec do Sebrae. O Empretec do Sebrae me deu muita base, né? Uma das coisas que eles falaram que eu levo na minha vida é saia do quadrado, sabe? Aí a gente procurou muita coisa, a Karine também, minha esposa, ficou junto comigo em algumas buscas, mas muita coisa eu saí atrás. Até que a gente foi na BF e aí eu acabei optando por abrir uma empresa no ramo de serviços, que eu achava que serviços era um ramo que era promissor. Ainda acho que serviço é muito bom. Eu acabei conhecendo o pessoal da Quality, fechei uma franquia com eles e fizemos uma coisa que foi muitos falaram que foi uma loucura. Em 2015, o início de uma crise sem precedentes, a gente abriu um CNPJ. E aí, não contente, em 2016, a gente ainda engatinhando, uma pessoa ofereceu pra gente mais uma loja. E eu falei, por que não, né? Vamos tentar. Abrimos uma segunda loja, estamos com ela até hoje. Nesse meio tempo tivemos até uma terceira loja, mas aí foi demais, eu achei que não tinha como, demos um passo atrás. Também foi outro aprendizado, vamos maturar tudo primeiro, depois abrir uma terceira. Mas, graças a Deus, até hoje está indo. Lógico, não é fácil, empreender no Brasil não é nada fácil. Porque assim, as exigências nacionais não são erradas, mas a gente mora num país que te exige um padrão de qualidade que ele não sabe te fornecer. Empreender no Brasil é isso, é você enfrentar um cliente que às vezes não te compreende, uma carga tributária que te consome 6 meses do seu ano e os outros 6 meses você tem que continuar batalhando. Então assim, hoje a minha história é essa, eu acho que eu não me vejo como um funcionário, talvez um peão muito bem remunerado, seria legal, carteirinha assinada, férias, que férias eu só sei o que é porque eu pago e não porque eu usufruo. Mas assim, o bacana de tudo isso é que eu tenho a sorte de estar cercado de... Essa parte é difícil. Tá cercado pelo meu pai, minha família, que me ensinou muito. Ao contrário do que as pessoas falam, às vezes, de casamento, que é uma injeção de saco. É lógico que eu tenho problemas dos meus, mas a Karine é muito parceira numa coisa que tipo, nem é a praia dela. Ela tá aprendendo a empreender e enfrentando uma época super difícil. E ela é muito braço meu. Os amigos, né, que estão sempre próximos. Então é uma história que é legal, cara. No fim das contas, pelas dificuldades, pelos enfrentamentos que você tem, às vezes um cliente que te tira do sério. Eu nunca tive muito contato, eu cheguei a trabalhar em atendimento até, eu não cheguei a comentar, mas na época do SBT eu trabalhei também no Universo Online, no UOL, que é hoje até, e eu atendia uma média de 180, 190 ligações por dia, eu praticamente pirava. E ali era por telefone, mas hoje eu estou no varejo e é muito diferente você lidar no varejo ali, frente a frente com o cliente. A gente também é cliente, então hoje eu tenho um ensinamento de varejo do tipo, eu não sei mais ir num lugar e o cara falar, o meu serviço custa tanto, e é uma coisa que eu fiz tanto na minha vida e eu aprendi. Que eu chegava e queria, não dá um desconto, não dá isso, não dá aquilo, às vezes desconto de 2, 3 reais. Hoje eu fico pensando assim, cliente meu que vem aqui, desconto de 2, 3 reais. Que para ele talvez isso é uma necessidade, mas hoje eu vejo que tipo,
é uma escolha da pessoa, às vezes ele põe um preço no seu trabalho. E a gente está até mudando assim a nossa postura de a gente que vai pôr o preço no nosso trabalho. Hoje o nosso trabalho tem um preço e graças a Deus a gente tem, eu vou até, depois que tiver esse vídeo aqui, eu vou poder marcar alguns clientes meus que o meu Facebook é muito fechado para isso, eu coloco lá dentro mesmo quem eu sei que está junto, quem eu sei que se eu postei um negócio a pessoa de vez em quando vai pelo menos curtir. E eu tenho uns 4 clientes da loja no meu Facebook. E essas pessoas eu vou compartilhar isso. Eu quero que eles saibam que eles fazem parte de 95% de bons clientes que a gente tem aqui. Gente que vem de vez em quando, tem gente que é ótimo cliente, mas que ele vem uma vez por ano aqui, mas eu sei que pelo menos aquela uma vez por ano ele me liga, às vezes é uma senhorinha que ela não consegue desmontar a cortina dela para trazer para eu lavar. Ela me chama, eu sei que ela não pode pagar uma retirada, eu vou lá de bom grado, não é um serviço que eu estou ganhando muito, mas é uma satisfação, olha que eu coloco, eu vejo que a pessoa fica toda feliz. Eu não sei se dá para mensurar o maior desafio, mas eu acho que quando fechou a fábrica e eu vou empreender, eu vou fazer alguma coisa, eu acho que essa parte foi o mais difícil. Talvez eu não lembre ainda, eu não lembro hoje mais, as outras partes que também me fizeram me superar, né? Então, hoje eu digo que o mais recente, a minha memória mais recente, de que foi difícil, foi, por exemplo, escolher o ramo que eu ia trabalhar. Por que isso foi difícil hoje? Porque eu tinha a minha casa quitada, tudo certinho, e eu joguei um financiamento em cima da onde eu moro para apostar em alguma coisa para empreender. Então eu botei muita coisa em risco, até porque eu sou pai, tenho esposa, filha, então assim, eu corro o risco, né, de se eu não pagar a parcela da casa, que teoricamente é daqui, eu perco a minha casa. Então quando você vai lá e você assina aquilo lá, aquilo foi difícil, aquilo foi um momento bem difícil. Acho que a única coisa que eu me arrependo teoricamente de não ter feito foi ter concluído o terceiro grau, ter concluído uma faculdade. Eu comecei processamento de dados e comecei administração de empresas, e as duas eu parei. Então assim, eu acho que isso eu teria feito diferente. Eu acho que se a pessoa é um novo empresário ou um novo empreendedor, eu acho que eu tenho uma certa diferença com relação ao que é um e o que é o outro. Eu acho que eles são bem distintos, essas pessoas, mas eu acho que uma pessoa eu acho que quem tem que ter mais cuidado hoje é o empreendedor. Porque o empreendedor, ele vai atrás de um ideal, de uma ideia dele, e talvez ele saia um pouco do chão, sabe? Então, do mesmo jeito que eu comentei anteriormente que empreender no nosso país é difícil, você tem que estar no pé no chão, você tem que saber das finanças, você tem que saber etc e tal. Eu acho que o empreendedor, ele tem que saber que aquela ideia mirabolante que ele teve, que provavelmente vai dar muito certo, aquilo para dar certo vai ter que se tornar uma coisa real no nosso mundo aqui. Então vai talvez virar um CNPJ, ou então ele vai vender isso para alguém. E isso ele tem que saber, o valor da ideia dele, o valor das coisas, né? Não achar que tipo, a vida é tipo, eu vou arriscar, depois eu fico devendo no banco. Eu acho que não é por aí, porque você atrasa muito, e quando você vai ver, você tem 40 anos, quando você vai ver, tipo, você tem 40, você fala, pô, mas com 60 eu teria que estar aposentado, então você já viveu 40, falta mais 20, aí você começa a fazer a conta. Então faça sempre a conta. Eu acho que a pessoa tem que ter o pé no chão. Vai empreender ou vai empresariar, tem que ter o pé no chão, tem que saber o que está fazendo. Não pode também ter muito medo e não fazer. Então é uma equação que, sei lá, eu acho que se tivesse uma dica para eu dar, eu acho que seria do mesmo jeito que a gente escuta, eu escutei de você agora uma pergunta. Essa pergunta com certeza corre em muitos lugares, porque é uma coisa que não é uma ciência inexata, né? Então é difícil de você saber. É lógico que você tem parâmetros para você seguir que vai te ajudar,
mas nem tudo vai ser porque a gente lida exatas com humanas, né? Então eu tenho aqui minha empresa, está funcionando bem, de repente eu tenho 80 roupas para passar no dia e a minha funcionária tem um problema. E aí, qual é o plano B? E aquilo tem que ser ali, ó, tem que ser na hora. Então tem que ter preparo. Então eu acho que o que eu mais indicaria para uma pessoa é igual eu fiz no Empretec, é você buscar uma empresa sólida, uma instituição sólida. Você pega um Sebrae, você pega um coach, uma pessoa que dá coaching. Então você se pautar de conhecimentos antes de você sair por aí. Bom, então assim, para falar das minhas lojas, eu estou com 2 lojas de lavanderia. Uma fica aqui no Carrão, na Vila Carrão, em São Paulo, Zona Leste. Tem o Facebook, facebook.com/qualitycarrão. E tem a loja de Guarulhos, que ela fica na Avenida Paulo Facini, perto do Bosque Maia, na nata de Guarulhos, um puta lugar bacana, um lugar muito legal. Que também é uma loja que eu comecei do zero lá e foi muito legal. A história, porque um dia eu conto a história dessa loja para vocês com mais detalhes, mas lá é o facebook.com/qualitylab-guarulhos. E eu queria fazer uns agradecimentos breves. Queria agradecer uma pessoa que eu vou marcar, no dia que eu ver esse vídeo, que eu vou marcar ele, porque eu quero que ele veja, que é o Marcelo Papávero, que foi o primeiro cara lá das primórdios lá na escola de informática. A Liliane, que era a dona da escola. Robson, meu primo, que foi também sócio da empresa deles na época. Depois dali eu tive muitos amigos no SBT Online, e alguns eu ainda tenho contato até hoje, e talvez eu ainda vou marcá-los, e eu marcar alguns que eu tenho contato realmente até hoje. A Chiptec também, muita gente me acompanhou, que é uma empresa que hoje não existe mais, mas foi essa empresa de consultoria que eu fiquei em muitos lugares, tem ainda pessoas que eu tenho contato. Tem amigos, muito amigos meus, sobrou ainda alguns amigos muito bacanas que eu tenho ainda de lá. Um agradecimento especial ao meu pai e à minha esposa, que me ajuda muito hoje em dia, todos os dias aqui. Meu pai é também difícil de falar sobre ele, da Karine também é muito difícil de falar. Hoje eu estou até mais tranquilo, eu estou conseguindo falar, mas é uma coisa de suar os olhos, é saber o quanto essas pessoas são parceiras. E a todos os meus amigos, de coração. Eu tenho poucos amigos, mas os amigos que eu tenho, que eu falo que são meus amigos, eu defendo eles. Se a pessoa passar e falar, fulana tem a unha torta, ele tá ferrado, porque eu vou falar um monte. Então, agradeço muito a todas essas pessoas, tá bom?